E aí, pessoal, beleza? Dá uma chuvinha aí, a gente dá uma paradinha. Estamos por aqui. Eu fiz essas. Tem que subir lá em cima, carregar essas caçambas, mas tá chovendo. Então, deixa eu colocar aqui, ver se dá certo. Beleza? E vai ter uma dica, mas a gente não tá trabalhando. Mas eu vou passar um conselho aí para vocês, tá certo? Que às vezes você passa uma dica na máquina, né? A máquina em si, né? Essa máquina que a gente trabalha aqui, nessa escavadeira, que é a minha área escavadeira. Eu mexo em outras áreas escavadeira. Sempre foi escavadeira, né? A gente mexe patrol, mexe nisso, mexe naquilo, mas a especialidade para trabalhar, que ganha o pão, é aqui. É nessa. Beleza? Eu vou passar as 3 fases de operador, tá certo? É quase como se fosse a vida da gente. A primeira fase do operador é aquela fase que a gente tá aprendendo, né? A gente tá começando, tá iniciando, né? Que aprendendo a gente tá todo dia. A gente tá iniciando. A segunda fase, ou seja, eu vou falar da primeira fase. Primeira, falar em 3 vezes. Se der tempo aqui, eu ver se não chegar ninguém para atrapalhar a gente. Então, a primeira fase é aquela que você está iniciando, qualquer coisa você tem medo, né? Você vai subir um barrancozinho, até balançando a máquina, você solta até o joystick com aquele medo, né? A primeira fase. Você tem medo de tudo, você tem até cuidado também, né? É um cuidado que às vezes nem precisa, mas você tem cuidado, você tem medo. E o bom da máquina é ter medo, tá certo? Se a gente não tem medo da máquina, pode acontecer um acidente daqui até ali, por causa que você confia muito. Mas vamos falar a segunda fase. A segunda fase do operador é aquela, o cara já pegou a manha da máquina, tal, já tá trabalhando direitinho, já não tem medo de subir uma rampa, não tem medo de descer, não tem medo disso, não tem medo daquilo. É aí que está o perigo, né? A segunda fase do operador é a mais perigosa, que eu vejo muito, aconteceu já, eu já vi. O cara chega e diz: rapaz, não vai não, aí não dá. Não, dá, que não sei o que. Tem uns caras novos aí, né, que falam assim: não, meu irmão, dá coroa, tá? Tá entendendo? Dá que isso, aconteceu isso, cara, dá, que não dá. Quando pensa que não, acontece o acidente, né? O cara falou que dava, disse não dava, o cara disse que dava, eu digo, então vai. O cara liberou ele, o carregado liberou ele e foi. O que aconteceu? Isso a gente estava trabalhando com madeira dentro de uma várzea. Aconteceu de o cara atolar, e depois ligou, deu errado, tal, mas já tinha passado. Então a segunda fase é essa, que você não tem medo de nada, você você sobe rampa, desce rampa, não tá nem aí. Essa fase aí é a pior que tem para operador. É aquela fase do cara jovem, né? Eu falei da primeira fase, que é a fase da criança que tá aprendendo, e a do cara jovem, que é aquela euforia toda. E a segunda fase, a terceira fase no caso, a terceira fase é aquela fase que eu tô agora, por exemplo, né? Que eu já passei essas 2 fases, né? Então essa segunda fase nem tanto, que eu fui um cara, toda vez foi um cara cabeça. E teve muita gente que passou coisas pra mim, né? Amigos, operadores mais velhos, que passou pra mim o que deveria ser feito ou não. E eu sempre escutei os mais velhos. Então foi mais ameno do que muitos aí que atola, que vira, que tomba, que morre. Aí o que acontece? Aí a terceira fase é essa, que a gente tá aqui agora, tá certo? A terceira fase é essa. A terceira fase é a fase do operador, né? O operador ali, aquele operador. A terceira fase. Que tudo que vai fazer, você olha antes, você vai fazer um serviço, você vê antes, você corre atrás antes, tá certo? Você vai entrar no lugar, você olha primeiro, vê onde entra, vê onde sai. Essa é a fase do operador, que é a fase do cara mais velho, né? Que tá com a cabeça mais experiente, tá certo? Então vocês é o seguinte, veja as 3 fases, a pior que tem é essa do meio, tá certo? A pior fase, não é nem a primeira, é a do meio. E a segunda é de que você tá fazendo tudo, né? Tá fazendo tudo, você já é um profissional, beleza? Então cuidem bem da fase do meio, que é aquela fase mais agitada. Põe a cabeça no lugar, tá certo? E tudo dá certo.
escuta mais as pessoas, escuta mais os mais velhos, os mais experientes, beleza? E você que é operador, você sabe disso, beleza? Então um abraço aí pra vocês aí. Logo tem uma dica boa aí de máquina mesmo, vai ter direto na máquina, eu vou fazer uma dica boa, beleza? Abração aí.